Boa noite aos telespectadores da TV Floripa, canal 4 da NET, e aos internautas que nos acompanham pelo www.tvfloripa.org.br. Meu nome é Matheus Felipe de Castro e estou aqui apresentando mais uma vez com vocês o programa Justiça. E hoje a nossa temática será Uniões Homoafetivas e Diversidade. Tem causado bastante polêmica atualmente a recente decisão de manifestar publicamente a sua decisão, Daniela Mercury, cantora da música popular brasileira, grande intérprete da música popular brasileira, de ter assumido a sua união homoafetiva com uma jornalista da Bahia. Essa decisão, que foi amplamente divulgada pelos meios de comunicação em massa, abriu a discussão no Brasil, ou pelo menos reabriu a discussão, em torno do casamento homoafetivo e das suas consequências jurídicas perante a legislação brasileira. E nós queremos discutir com você, telespectador, essa questão tão candente do direito constitucional brasileiro e que envolve uma temática importante dos direitos fundamentais do cidadão. A questão da homossexualidade, como se sabe, sempre foi um grande tabu perante a sociedade brasileira, com uma formação patriarcal e machista. Mas nos últimos tempos, temos visto uma maior tolerância com a diversidade e uma aceitação maior das relações homoafetivas perante a legislação brasileira e também perante a sociedade, que tem aceitado muito mais a diferença e as novas formas familiares que vêm surgindo na modernidade. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, julgando um polêmico caso, acabou fixando uma jurisprudência muito interessante no sentido de que as uniões estáveis entre casais do mesmo sexo devem ser equiparadas às uniões estáveis praticadas por pessoas de sexos diferentes. A jurisprudência tem avançado bastante nesse sentido desde a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a nossa legislação, a legislação nacional, ela ainda não aceita, ela ainda não estabelece que casais do mesmo sexo possam se casar. Na verdade, o que vem acontecendo é uma interpretação jurisprudencial e a extensão desses direitos por analogia. De quase 200 países do mundo, só em 37 a união entre pessoas do mesmo sexo é considerada algo legal, algo estabelecido pela legislação nacional e permitido a todos os cidadãos. Em apenas 11 dessas nações, ela realmente tem status de casamento civil, como na Argentina, no Canadá, na Espanha, na Suécia, na Islândia, na Noruega, na Bélgica, na Holanda, em Portugal e até mesmo na África do Sul. Mas apenas 13 não reconhecem como casamento, mas garantem a maioria dos direitos. É o que vem acontecendo no Brasil, principalmente depois da recente decisão do Supremo Tribunal Federal, e ainda também em países como a Alemanha, a Grã-Bretanha, a Irlanda, a Colômbia, a Nova Zelândia, a Áustria, a Groenlândia e a Hungria. Em outros 13 países restantes desses que eu tenho citado, a lei é bastante duvidosa, não garante pensão alimentícia, não garante herança e tem algumas restrições na divisão de bens. Na prática, acabam tratando a união homossexual como sendo apenas algo patrimonial, uma sociedade patrimonial a ser regulamentada não pelo direito de família, mas pelo direito das coisas, que é um ramo do direito civil de qualquer nação. Há ainda aquelas nações que se colocam como indecisas. É o caso dos Estados Unidos, é o caso do México, onde a união homoafetiva vem sendo permitida apenas em alguns estados ou até mesmo em algumas cidades. Mas ainda em 7 países da África e do Oriente Médio, como é o caso do Sudão, do Irã, da Arábia Saudita, da Somália, da Mauritânia, da Nigéria e do Iêmen, ser gay pode levar à pena de morte ou até mesmo a uma prisão, variando a quantidade de pena de país para país. E a situação do Brasil? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nós temos essa situação onde não temos a regulamentação do casamento civil, não temos a regulamentação dos direitos colocados pela legislação, mas temos uma situação bastante favorável. Como é que fica a situação do casamento homoafetivo no Brasil? Ora, desde 1988, a Constituição brasileira,
o direito brasileiro vem admitindo a união estável no mesmo patamar do casamento. Mas a Constituição previu essa união estável entre homem e mulher, não entre homem e entre mulher e mulher. No entanto, essa mesma Constituição que garantiu a todos os brasileiros o direito de união estável, também garantiu um princípio de conteúdo universal, que é o princípio da igualdade de todos perante a lei. Foi com base nessa decisão e com base na conjugação desses dois princípios que o Supremo Tribunal Federal acabou estendendo também às uniões homoafetivas a mesma regra jurídica que se aplica às uniões heteroafetivas. Ocorre, vejam vocês, que o Código Civil Brasileiro, no seu artigo 1726, ele é muito claro em um certo dispositivo que nos diz: a união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Portanto, se o Código Civil Brasileiro permite essa conversão da união estável em casamento civil, na prática, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ao considerar legal o casamento homoafetivo, aliás, a união homoafetiva, acabou com isso permitindo a conversão em casamento homoafetivo, e é o que vem acontecendo no Brasil, em todas as comarcas, em todas as cidades da nação. Muitas pessoas vêm pedindo a sua conversão e com isso têm conseguido a sua certidão de casamento, a tão sonhada certidão de casamento. Tanto a união estável como o casamento dão aos consortes, aos companheiros, direito de participar na sucessão do consórcio, é o direito das sucessões, quando uma pessoa falece e deixa bens para a sua sucessão. Nesse caso, aplica-se o regime de bens, o regime parcial de bens para os consortes sobreviventes, assim como já acontece no casamento, como regra em geral, e também na união estável de pessoas heterossexuais. Questão bastante polêmica ainda tem sido a adoção de crianças por casais homoafetivos. Mas, na verdade, essa questão está superada pela legislação brasileira, uma vez que o Supremo admitiu a união estável como sendo uma prática absolutamente legal. Os casais poderão adotar crianças da mesma forma que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente para os casais heterossexuais. No caso, se nós tivermos uma união homoafetiva entre mulheres, poderá uma das consortes realizar o que nós chamamos de adoção unilateral, que é quando uma das mães acaba adotando a filha da outra. No caso das uniões homoafetivas entre homens, a adoção deverá ser conjunta ou compartilhada, também regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, o que se verifica é que a sociedade brasileira está evoluindo para um sistema de maior tolerância com a ampliação dos direitos fundamentais previstos na Constituição e admitidos na jurisprudência brasileira. O que importa mesmo é que as pessoas possam conviver com um sistema de maior tolerância, superando a violência e a discriminação que ainda maculam a nossa formação político e sociológica. Essa questão é uma questão bastante debatida, é uma questão que coloca grandes debates nacionais e não poderia ser diferente aqui na nossa casa. Choveram perguntas e nós deveremos responder algumas perguntas aqui de telespectadores e internautas que nos enviaram uma série de questionamentos a respeito desse debate. Para preservar a privacidade das pessoas, nós não vamos citar nomes, nós vamos colocar aqui os seus questionamentos. Um telespectador nos pergunta: convivo há 6 anos com minha companheira e gostaria de formalizar nossa união estável. Como devo proceder? Ora, está bastante simplificada essa questão hoje perante o direito brasileiro após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Os companheiros eles podem comparecer a um cartório e realizar o que nós chamamos de escritura pública de união estável. Essa escritura é o que formaliza a união estável e permite provar perante os órgãos públicos e privados a união existente entre o casal. Segunda pergunta: qual é o tempo que um casal homoafetivo deve conviver para que a lei considere como estável a união? Veja, a lei não prevê, seja para casais homoafetivos ou até mesmo para casais heterossexuais,
qualquer tempo para que fique caracterizada a união homoafetiva ou união heterossexual. Muito pelo contrário, nós temos aí uma ampla margem de tempo colocada pela lei. Bastará que o casal declare e demonstre a vontade, a autonomia da vontade de querer viver em família. Isso é o que basta para que qualquer cartório possa efetivar a certidão de união estável. Uma outra pergunta. Sou casado e possuo uma união estável com outra pessoa. Quais são as consequências para mim? Ora, a lei não admite união estável de pessoas casadas. Vejam, a união estável ela só pode se dar entre pessoas solteiras ou pessoas separadas ou divorciadas. Portanto, nesse caso, inclusive é bastante interessante porque o INSS, a Previdência Social, ela tem conferido tanto para a mulher, para a esposa casada e também para a companheira, a pensão alimentícia, não é, por morte. Então, você deverá procurar um advogado, deverá procurar o INSS e verificar essa questão mais pormenorizadamente com a Previdência Social. A pergunta, quanto custa para fazer uma escritura pública de união homoafetiva? Olha, você vai gastar mais ou menos R$300 para realizar essa escritura. No entanto, se você demonstrar para o cartorário que você não tem condições financeiras de pagar, você poderá inclusive ser beneficiado pela gratuidade. Qual é o regime de bens que rege a união estável de pessoas do mesmo sexo? Já dissemos aqui hoje, não é? É a mesma regra para um casamento ou para uma união de pessoas de sexos diferentes. Então aqui nós temos o regime de separação de bens, pelo qual os bens anteriores à união pertencem às pessoas separadamente e os bens adquiridos durante a constância do matrimônio ou a constância da união estável, eles serão divididos em caso de separação. Vejam essa aqui. Tenho um imóvel anterior à minha união estável, é meu único bem, tenho 2 filhos de um relacionamento anterior, mas gostaria que meu atual companheiro pudesse continuar morando na casa após minha partida. Isso é possível? Sem dúvida. Você pode comparecer ao cartório e gravar com um ônus esse imóvel, que é uma condição de usufruto, para que o seu companheiro ou companheira possam permanecer no imóvel após a sua partida. E nesse caso, os filhos, os herdeiros não perdem o direito patrimonial, mas o companheiro acaba ficando também com esse direito de usufruto. Outra pergunta. Em caso de separação do casal homoafetivo, um deles pode pedir pensão alimentícia para o outro? Olha, teoricamente sim, é possível pedir pensão alimentícia, mas o direito de família brasileiro é bastante claro. Deverá haver necessidade por parte de quem pede e possibilidade por parte de quem presta. Nesses casos, o magistrado poderá determinar, sim, o fornecimento de alimentos pelo outro consorte. Nós temos aqui uma série de outras perguntas. Nosso tempo, infelizmente, não nos permite adentrar em todas as outras, mas eu gostaria de dizer que vocês podem continuar mandando perguntas. E o nosso e-mail, para tanto, é mateus, com TH, MATHEUS, tvfloripa@gmail.com. Estará aparecendo logo abaixo da sua tela. Vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar temáticas, sugestões para que nós possamos debater, para que o programa Justiça possa sempre estar em contato com a comunidade e debatendo questões candentes do nosso dia a dia. Eu agradeço muito a presença de vocês e espero vocês na próxima quinta-feira no programa Justiça. Até lá!